Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos felizes por podermos nos encontrar. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos para juntos fecharmos os olhos suavemente, harmonizando a nossa mente para que hoje ouçamos a mensagem na palavra do nosso querido irmão Rony, com o tema o plano divino da família. Todos os temas são muito importantes porque nos ajudam a lembrar que é o cotidiano, o empenho de cada um de nós para que nos melhoremos e que possamos crescer, ampliando cada vez mais os conhecimentos dessa doutrina que temos. Que as bênçãos envolvam a todos. Obrigada. Que assim seja. Então, uma boa tarde a todos. Tem que levantar mais para ele. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. E uma boa tarde, uma boa noite, né? A família, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. E alguns irmãos que a gente conhece aqui na plateia de muitos anos, né? Aqui também se constitui uma família. Ninguém se reencontra por acaso, nada é por acaso. Das frases que a gente sempre lembra de Chico Xavier. Na reencarnação não existe endereço errado, nada é por acaso, né? Se encontram no mesmo lar os desafetos de vidas passadas. Lançados pelo manto do passado, como fala lá no capítulo 5 do Evangelho, sobre o esquecimento do passado, né? Nós temos um livro maravilhoso, Missionários da Luz, que ele narra, por exemplo, a reconciliação, a reencarnação de Segismundo, né? Onde ele vai vir como filho do Adelino. E ele era inimigo de vidas passadas. Né? Esse livro, Missionários da Luz, nós temos no Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, para a gente entender um pouco mais sobre família, que é a base de tudo. Né? É a base de tudo. A gente também tem o nosso Evangelho, falando do parentesco corporal e o espiritual, né? E um livro muito interessante da Ivone Pereira, já desencarnada, A Família Espírita. Então, a doutrina espírita, como é a pedagogia do amor, e cada um de nós que está aqui nessa tarde de hoje, nesse dia maravilhoso, né? Nós somos frutos da lei do amor, de um pai e de uma mãe. E em todas as famílias vai existir essas imperfeições no plano divino da família. Não tem família perfeita, exatamente porque se reencontramos ali os desafetos de vidas passadas. Como o caso aqui do Segismundo e do Adelino, que foram inimigos em vidas passadas. E agora Segismundo vem como filho de Adelino. E tantos outros romances que a gente já estudou na casa espírita, né? Então, no espaço, os espíritos formam grupos com famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Nem sempre a família de sangue é a nossa verdadeira família espiritual. Porque às vezes em sonho a gente se encontra com pessoas e a gente se acorda no outro dia maravilhado, com sonho, com reencontro, feliz. É a nossa família espiritual desencarnada. Mas por que a gente está dentro dessa família? Nesse livro do Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, e tudo que a gente vai aprender na doutrina espírita, né? Tudo existe um planejamento reencarnatório antes da gente voltar para cá. Né?
Por exemplo, no livro do Richard Simonetti, O Plano B, o casal combina de reencarnar e casar. Só que a esposa, a futura esposa, durante a preparação para o vestibular, ela se apaixona pelo professor do cursinho pré-vestibular e ela não casa com ele num primeiro momento. E eles só vão se reencontrar no final da vida, quando o marido dela fica doente e eles vão no hospital e aquele que era para ser o verdadeiro esposo dela é o que vai tratar o marido dela. E quando esse médico olha para essa mulher, ele relembra o que foi combinado na espiritualidade. E ele, feliz da vida, chega em casa e diz para a mãe dele: reencontrei meu amor de vidas passadas. Só que ela está casada e eu tenho que esperar. Talvez a gente não volte a se reencontrar. Só que eles, no final da vida, após a morte do marido dessa mulher, eles casam. Por isso que muitos dos nossos casamentos, às vezes, têm um tempo. E aqueles que pararam no meio do caminho, não se preocupem. A gente vem de novo, com a mesma esposa. Às vezes alternando posições, vindo como filho, agora aqui, como fala o caso de Sigismundo, né? Por isso que dentro da família, alguns filhos, a tal da parentela, a gente tem mais afinidade com algumas pessoas e às vezes com outros menos, né? Como é que a doutrina espírita junta tudo isso? Evangelho no lar, lei do amor, paciência, ensinamentos de Jesus personificados aqui dentro da doutrina espírita. É fácil, gente? Claro que não. Principalmente quando a gente recebe um filho especial dentro de uma família, que são presentes de Deus, que algumas famílias têm vergonha de apresentar um filho autista, um filho com síndrome de Down, né? Às vezes são pessoas que em vidas passadas a gente abandonou, prejudicou, que agora, pela lei de ação e reação, está ali dentro do lar, né? E a abençoada sogra e o sogro, às vezes é a esposa de vidas passadas, né? Os cunhados, toda família vai ter um cunhado chato, uma cunhada chata. Não se preocupe, é o nosso merecimento. Mas o chato, a impertinência, é em função dessas afinidades que estão se aparando as arestas. Ainda falta a lei do amor, perdão, principalmente esse perdão, né? E o Evangelho no lar, ele vai criando uma barreira magnética no lar nosso, e aí vai limpando às vezes essas impurezas, né? No livro do nosso ex-presidente da Federação Espírita, fugiu o nome dele agora, mas o livro A Educação dos Sentimentos, fala que quem faz o Evangelho no lar regularmente cria uma verdadeira barreira magnética no lar. Não entra mais nada de energia negativa. A família fica blindada, né? Então, eu vou ler só um pedacinho do texto, um pouquinho extenso, né? Inegável a inteligência que se exprime na objetivação do conjunto familiar, nas vias do progresso do gênero humano. Afinal, desde as expressões da irracionalidade no reino animal, podemos acompanhar os passos da formação do bando, do rebanho, dos magotes, sempre sob uma liderança, que aí então se configura pela força, pela sagacidade, pelas habilidades das lutas, pela definição dos domínios, pelas formas de caçar, de predar, de dominar as presas e outros recursos que estabelecem e confirmam essa liderança, né? No reino humano, desde as manifestações da anomia, quando os ajuntamentos humanos viviam aparente ausência de regulação, de regras ou de leis, a formação dos grupos variados, profissionais, desportivos, religiosos, sociais e familiares, né? Então, a primeira forma de interação humana, o primeiro laboratório divino, o primeiro grande educandário é a família. Passando por muitas dificuldades em função de crise de valores, os valores tradicionais sendo abandonados, modelos criados pelo próprio homem que incentivam uma vida fácil, sem responsabilidade, separações fáceis, os filhos abandonados, revoltados, entrando em depressão,
né? E na visão da doutrina espírita, muitas pessoas nos perguntam quando dá um divórcio, uma separação. A própria doutrina espírita orienta que se terminou o amor, em muitas situações para evitar tragédias, às vezes, como se fala bastante nos dias atuais sobre os feminicídios, né, que sempre ocorreram, é melhor o casal se separar. Mas a gente tentar não ser inimigo da ex-esposa, do ex-esposo, daquele núcleo familiar que a gente estava. Então, a leitura nesse livro Desafios da Vida Familiar é muito interessante. Nessa divina viagem de aprendizado, tendo partido da estação da simplicidade da ignorante, nós nascemos simples e ignorantes. Qual é o objetivo? Receber o conhecimento, receber valores e limites. Os nossos filhos, o que eles mais precisam? Limites, valores, amor, pedagogia do amor. É obrigação nossa, sim, dar uma religião aos filhos. Não é dizer, o filho escolhe quando ele crescer. A gente tem que trazer na casa espírita. Como está um rapaz aqui na plateia, né? E aí, com o tempo, eles podem escolher outra religião? Sim, a gente não pode obrigar. Nesses caldos culturais variadíssimos, nessas psicosferas riquíssimos, é que cada espírito renasce, ora na masculinidade, ora na feminilidade, alternando as experiências de gênero em todos os níveis interculturais e sociais, né? A gente pode ver pelas formações étnicas, né? As tribos, as etnias, as crenças, os continentes. Qual é o segredo? Amar a todos. Saindo das considerações desses macro-relacionamentos em nível de grupos sociais, de etnia e raças, conduzimos nossas reflexões para as estruturas familiares. Nelas, cada espírito vivencia alternado ou concomitantemente aprendizado nas várias instâncias domésticas. Assim, numa só existência, o indivíduo molda personalidades de filho ou filha, de esposa, de esposo, de pai, mãe, de irmão, de irmã, de avô, de avó e de outros laços secundários, né? Então, a grande oportunidade, a gratidão diariamente nossa, é a oportunidade que Deus e Jesus nos dá da reencarnação. Nesse livro fantástico do Carlos Bacelli, A Lei da Reencarnação, a Magali vai reencarnar novamente como filha dos avós. E ela está se preparando, né? Eles adiaram 3 semanas a reencarnação dela, que os avós estão preocupados que o pai dessa criança ainda está fazendo o curso de medicina, né? Então ela se preocupa um pouco, né? Então a gente vai alterando posições até a gente reparar esses erros de vidas passadas. Por isso que a gente tem muita afinidade com algumas pessoas dentro do lar e sempre vai ter dificuldade de um filho ou de uma filha. Sempre. Não existe o queridinho da mamãe. Existe sim, ou do papai, existe sim as afinidades já de vidas passadas que a gente tem. Agora, o grande desafio da gente como espírito, o que é? Pela lei do amor, pelos ensinamentos da doutrina espírita, transformar essa oportunidade da atual reencarnação para superar esses desafetos. Pedir perdão, a gente se reconciliar o mais rápido possível, né? No texto diz assim ainda: não podemos estranhar com isso a multiplicidade de valores, de coerências e incoerências, de grandezas e pequenezas, de gostos, de anseios, de liberdades, de eugênias, de alegrias e tristezas endógenas, que encontramos em indivíduos e em grupos de indivíduos. São somatórios, subtrações, multiplicações e divisões de tudo que vem acumulando, fixando, ganhando e perdendo pelos milênios afora. É deste modo, no mundo, que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos, a nossa família. Grupos de 3, 5 ou 10 pessoas dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras, se não consegue ser nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus, né? Então, esse planejamento familiar, o plano
o plano divino da família, né, gente, é o que nutre toda a nossa atual reencarnação. Nada é por acaso. Conhecemos pessoas e já vem uma simpatia natural ou uma antipatia. Tudo são reencontros na vida da gente. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior. E se tem um planejamento para a constituição de uma família, ela acontece. Que a gente combina tudo isso aí na espiritualidade, né? Então esse livro Missionários da Luz, ele é muito interessante. A gente lê lá o capítulo 12, 13 e 14, que vai complementar essa leitura, para a gente entender, né? E para encerrar, que passa rapidinho os nossos minutos, né? A gente lembrar, por exemplo, Chico Xavier, ele não teve família. E um dia um empresário, amigo dele de São Paulo, visita ele, diz assim: Chico, eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, eu tenho neto, eu tenho casa, tenho apartamentos. E o Chico meio triste. E aí o Emmanuel vem e conversa com ele. Ele tá triste, Chico? Sim, eu não tenho família. Sim, tu tem uma grande família. Os livros. Os livros. E todas essas pessoas que leram os mais de 430 livros de Chico Xavier, né? O Nosso Lar, por exemplo, ele fala ali do desencarne de André Luiz e uma dificuldade dele quando ele volta na família e vê a esposa já casada novamente. E ele tem que ajudar ainda a esse novo esposo, que ele estava doente. E ele, num primeiro momento, se desequilibra. Por quê? O apego da gente, a gente acha que é dono das pessoas. Ninguém é de ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, colocados em pequenas famílias, pela lei do progresso, do amor, da paciência, do perdão, com fé, com esperança, para a gente superar esses desafios diariamente. Diariamente, né? E a gente agradecer por essa família. Para encerrar, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos encontrar nesse capítulo aqui da lei de sociedade. Olhem como Deus faz tudo perfeito. Né? Tudo é perfeito. Quem é que dá uma bagunçada nesse planejamento reencarnatório? Nós. Quando a gente desvia as rotas, como fala nesse livro do Richard Simonetti, o plano B. Mas se a gente planejou de casar com alguém e se reencontrar, a gente se reencontra. A gente pode andar o mundo e num determinado momento ele se encontra no hospital. E ele olha para ela e nota. E ele sente aquela coisa boa, né, dessa mulher que aparece na frente dele. Né? Então, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Egoísmo, orgulho, né, gente? É a destruição da sociedade, gente. É a destruição da sociedade. Os animais, eles procriam, fala aqui na pergunta 773, a criança nasce, fica um tempo, e ele é abandonado. Porque eles não têm essa ligação que nós, seres humanos, temos. Os animais lá reproduzem, depois de um tempo eles saem. Não tem esse vínculo que a gente tem. Então fica a dica, né? A gente sempre lutar pela família, a família não está desatualizada, a família cada vez é a célula máter da sociedade. Se a gente não educar as crianças, no futuro, os adultos que são punidos. Educar no mundo das redes sociais, né? Mas a gente tem que traçar limites, não esquecer a lei do progresso, mas não deixar acontecer que às vezes as crianças, durante uma palestra na casa espírita, ou em outros eventos, ou num almoço, jantar, a família, cada um com um celular em cima da mesa. Né? Então, é a base de tudo e a gente tem que trabalhar com Jesus dentro desse lar. Pode ter certeza que a gente vai superar essas adversidades. Desde o filho especial, que é o merecimento da gente, eles não nascem por acaso na casa da gente, né? Até aqueles casamentos que já passaram por vários casamentos em vidas passadas. Quando o Martins Peralva classifica em 5 tipos de casamentos, né? Desde os casamentos de expiação e prova, que nem fala no livro Nosso Lar, até os casamentos transcendentais. E o livro é muito interessante porque ele diz que nós vamos passar por todos os tipos de casamento.
Mas qualquer um deles sempre dá para a gente melhorar se a gente tem Jesus no coração da gente e Deus nas ações diárias de cada dia na vida da gente. Então nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Depois a gente vai ter um passe. Mestre Jesus e abençoada a Casa Sociedade Espírita Jesus Nazaré. Que cada um de nós, nesse final do dia, só podemos te dizer, Mestre Jesus, gratidão pela família do Centro Jesus Nazaré, pelos familiares que se encontram aqui, pelos familiares que não vieram ou não puderam, pelos familiares que já estão desencarnados. Mas aí Jesus, através da doutrina espírita, nos diz que o amor nunca termina, né? O amor vai além do túmulo. Mestre Jesus, abençoe o Brasil, abençoe Caxias do Sul, nosso estado, planeta Terra. Nos perdoe a nossa falta de fé, de esperança, de perdão, mas principalmente em muitos momentos da nossa vida, achar que a família é um empecilho, onde nós sabemos que a família é a base de tudo, é a base para constituirmos os laços futuros da nossa humanidade. Gratidão a Ti, Jesus, caminho, modelo e guia, sabendo que cada um de nós, ninguém chega ao Pai se não vir através dos ensinamentos de Jesus. Abençoada a doutrina espírita, desperte no coração de cada irmão presente aqui nessa tarde de hoje. Sempre mais amor, mais fé, mais esperança, mais pensamentos positivos. E lembrando sempre que tudo passa, que Deus e Jesus nunca terminam o amor que tem para com todas as nossas famílias. E que assim seja.